Bom dia, sejam todos bem-vindos. Aqui é o canal do GEGAD, o Grupo Espírita Gabriel Delany. Estamos localizados na rua Benjamin Larena, número 172, no bairro Divinópolis, aqui em Caruaru. Na mesma rua das Borracharias 24 Horas, paralela à Avenida Rui Barbosa e próximo à agência do INSS aqui da nossa cidade. Hoje, o nosso podcast recebe o trabalhador da casa, Robson Santos, com o tema O que é mediunidade? Bom dia, Robson. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, conforme seja o horário que você esteja ouvindo este podcast. Seja bem-vindo ao podcast do GEGAD, o Grupo Espírita Gabriel Delany. Eu sou Robson, participante do Grupo Espírita Gabriel Delany, que venho hoje falar sobre mediunidade. A mediunidade é um dos princípios basilares do Espiritismo, entendendo o Espiritismo como filosofia, como uma síntese do conhecimento humano sobre a espiritualidade, e apresentada de uma forma simples, sem ritualística, sem processos demorados, hermenêuticos ou herméticos, no sentido que se aproxima das doutrinas secretas, das doutrinas esotéricas, místicas. Não, o Espiritismo apresenta-se como uma filosofia, como uma ciência de espiritualidade, e traz, evidentemente, no bojo dessas discussões, dessas reflexões sobre a realidade da vida, numa perspectiva imortalista, numa perspectiva espiritualista, consequências ético-comportamentais. Nesse sentido, o Espiritismo, conforme nulo apresentou o Sr. Allan Kardec, traz alguns princípios que o caracterizam, para diferenciar e destacar, melhor dizendo, dentre as doutrinas espiritualistas. Então, um dos princípios básicos é a mediunidade. A mediunidade, que é um fenômeno natural do ser humano, que existe desde toda a humanidade. O Espiritismo não criou o fenômeno mediúnico. O Espiritismo apenas deu uma nomenclatura ao fenômeno. O Sr. Allan Kardec é quem deu título a este fenômeno, denominando-o de mediunidade. Assim como o Sr. Allan Kardec criou esse neologismo, mediunidade, ele também criou outros: médium, medianimidade, perispírito, espiritismo, espírita, psicografia, psicofonia, psicopictografia. São nomenclaturas criadas pelo Sr. Allan Kardec. Então, o Espiritismo, como essa síntese do conhecimento espiritual da humanidade, não criou a mediunidade, apenas deu nome de uma forma mais formal, apresentando-a como um fenômeno natural do espírito, do ser, que se comunica mente a mente com os espíritos que já desencarnaram. O próprio termo desencarne é uma nomenclatura, é um verbete espírita. Entendemos assim que o espírito, o ser humano, melhor dizendo, é espírito, é imortal, e a perspectiva espírita da imortalidade ela é diferente das outras doutrinas espiritualistas. Por exemplo, o catolicismo é espiritualista, o protestantismo é espiritualista, a Umbanda, o Candomblé são doutrinas espiritualistas. Elas acreditam em Deus, acreditam na imortalidade do ser, acreditam na alma, mas a perspectiva, as peculiaridades, as características, as nuances que se dão a essa imortalidade é bem diferente daquela que é apresentada pelo Espiritismo. Qual é a noção de imortalidade que o Espiritismo propõe? É aquela em que o ser, o psiquismo, quando ele deixa o corpo físico, ou seja, no instante da morte, continua a existir, a pensar,
continua a ser na dimensão extracorpórea, na dimensão, digamos assim, numa forma didática, espiritual. E em estando vivo, consciente, dominando as suas capacidades cognitivas, emocionais, de identidade, esse ser pode comunicar-se telepaticamente através da transmissão do pensamento com aqueles espíritos que se encontram encarnados, ou seja, ainda no corpo físico. A ideia ou o design que nós espíritas fazemos da vida é nessa perspectiva de imortalidade. Todos nós somos imortais enquanto estamos no corpo físico, somos imortais após o corpo físico e estamos aqui apenas estagiando na dimensão corpórea. Então, os médiuns são aquelas pessoas que têm essa sensibilidade, mais que outras, de perceber a presença dos espíritos que já não têm o corpo físico, ou seja, das pessoas que na linguagem comum diríamos já morreram. As pessoas que morreram perderam o corpo, que entra no estado natural de decomposição, mas a mente, a memória, as afeições, os sentimentos, o conjunto cognitivo da personalidade persiste e continua na dimensão espiritual. Então, a mediunidade é esse fenômeno de intercâmbio entre os espíritos, telepático. As pessoas que se encontram agora na dimensão extracorpórea, ou seja, que desencarnaram, esse é o termo que nós espíritas utilizamos, reencarnação, o espírito volta para um novo corpo aqui na Terra. Volta para a Terra num novo corpo. Desencarnação é o momento em que o espírito sai da carne. Ou seja, ele se desliga do envoltório físico que utilizara até então, mas continua com o corpo energético chamado perispírito na dimensão espiritual. E é com esse corpo perispirítico, esse psicossoma, conforme André Luiz denominou, esse corpo bioenergético na dimensão espiritual, nas proximidades do orbe terrestre, nas diversas colônias espirituais, nas instâncias espirituais em volta do planeta, onde vivem, onde se locomovem, onde continuam a sua trajetória evolutiva para depois voltarem à Terra num novo corpo, processo da reencarnação. Esses espíritos podem se comunicar conosco, que nós nos encontramos ainda aqui. Quando nós vemos, por exemplo, esse exemplo mesmo do podcast, o rádio, a televisão, o telefone, em que nós nos comunicamos a distâncias, longas distâncias, via ondas de rádio, ondas eletromagnéticas, através da internet, através de cômputos, dígitos de frequência, a nossa voz, a nossa imagem, ela se propaga no espaço, no tempo, e nós podemos nos comunicar. Eu estou aqui e você pode estar em qualquer ponto do planeta, escuta esta minha voz. Isto é uma comunicação. Então, o processo de comunicação com os espíritos desencarnados, aquelas pessoas que já morreram, acontecem do mesmo modo. Os instrumentos utilizados são a mente, o pensamento, o sentimento. O espírito desencarnado, ele projeta uma ideia, um pensamento, e o sensitivo, que é o médio, capta a ideia, o pensamento, e então ou escreve psicografia, ou fala psicofonia, que aqui no Brasil até um tempo atrás chamava-se incorporação, que é um termo não adequado, porque o espírito desencarnado não entra no corpo do médium, é um processo de sintonia. Então temos a psicofonia. Quando o médium sensitivo desenha, nós temos a psicopictografia. O Sr. Allan Kardec, através do livro dos médiuns, o livro dos médiuns, faz toda uma classificação, uma catalogação dos tipos da mediunidade. E não só dos tipos, dos percalços, dos cuidados,
da educação que se deve ter para o desenvolvimento dessa faculdade mediúnica. Todos nós temos a possibilidade de perceber e sermos influenciados pelos espíritos desencarnados. Todos nós nos influenciamos reciprocamente, tanto no nível corpóreo quanto no nível espiritual. Aquelas pessoas que já desencarnaram, ou seja, entre aspas, que já morreram, elas podem se comunicar conosco. Isso é o fenômeno mediúnico. Mas somente aqueles indivíduos que têm uma sensibilidade mais aguçada é que assim podem ser denominados médiuns. E isto é mediunidade. Um abraço a todos e que possamos estar aqui em outro momento. Agradecemos a Robson Santos pela sua participação no Espiritismo Presente de hoje. Agora vamos a alguns avisos. Na próxima quarta-feira, dia 19, teremos palestra pública presencial com Rafael José, dando continuidade ao estudo do livro de Marcos por Emmanuel. E na próxima sexta-feira, dia 21, teremos Dulcinea Ribeiro, trabalhadora da casa, com o estudo do livro dos Espíritos, Lei de Conservação, Instinto de Conservação, na próxima sexta-feira. O podcast Espiritismo Presente vai ao ar todo domingo às 10 da manhã nas nossas redes sociais. Siga-nos Instagram, YouTube e Facebook, @Gegade Espírita. Lembrando que as nossas palestras públicas estão ocorrendo em horário temporariamente modificado, das 19 às 20 horas, seguindo as determinações governamentais no combate ao coronavírus. No último domingo do mês, como sempre fazemos, teremos o Gegade Solidário. Iremos ao encontro de pessoas em situação de rua, levando um lanche, um sanduíche, uma água, um suco, material de higiene. Se você quiser colaborar com o nosso trabalho, entre em contato conosco através das nossas redes sociais. Bom dia e até o próximo domingo com mais um Espiritismo Presente. Fiquem todos na paz e na luz do Mestre Jesus.